Beleza, gente. Eu tinha esquecido de falar que Lamarck é com C e K. Então nos outros slides está só com K. Mas eu vou arrumar, tá bom? Então, colocando lado a lado Darwin e Lamarck nessas discussões, né? Tanto é que lá na página 44 tá lá. Em que diferiam as teorias de Lamarck e Darwin? Então, colocando Darwin e Lamarck um lado do outro, que eles vão ser pontos diferentes. Para Lamarck, as transformações eram dirigidas e direcionadas para atender uma finalidade, em função de uma necessidade que é imposta pelo ambiente. Então, é a velha história da girafa, né? Ela sofre uma pressão e ela tende a esticar o pescoço. Darwin, por outro lado, ele sugere que a população já tem essa mudança individual. Ou seja, já existem diferentes tipos de bico, por exemplo, nos pássaros. E essas vão ser selecionadas naturalmente pelo ambiente, favorecendo as mais vantajosas. E assim, gradualmente, as espécies iriam se transformando. Então eu deixo uma frase muito importante para a gente, para esse vídeo. Não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. E um monte de bichinho aqui comendo dinossauro, né? Por quê? Qual que é a relação dessa frase com essa figura? É que os bichos aqui são menores, né, e sobreviveram a uma extinção, extinção que atingiu os dinossauros, e os dinossauros eram os mais fortes. Então, nesse caso, os animais, os mamíferos estavam adaptados. Tem até a teoria de que após a extinção dos dinossauros começaram a surgir os mamíferos. Bom, não há uma transformação dirigida, mas uma seleção do ambiente. E a história da girafa, então, como que fica nessa história? Então, nesse caso, existiam no passado diferentes tamanhos de pescoço de girafas. E aí, com o passar do tempo, as girafas com o pescoço mais longo conseguiram se alimentar melhor das copas das árvores, enquanto o pescoço menor acabaram morrendo. Vale ressaltar que esse processo não foi do dia para a noite, tá, gente? Demorou muito tempo para acontecer, né? Você não vai enxergar, por exemplo, uma girafa esticando ou encolhendo o pescoço, como Lamarck acreditava. Demora milhões de anos. Aí milhões de anos acontece o seguinte: esses de pescoço curto acabam morrendo, aí fica um de pescoço médio, uma de pescoço longo, aí depois vai passando o tempo e fica só de pescoço longo. Aliás, passou, né, no ensino passado. Hoje em dia a gente não encontra isso. Bom, Wallace e a seleção natural. Então eu começo com a pergunta: já imaginou alguém ter a mesma ideia que você ao mesmo tempo? Deve ser uma coisa bem louca isso, né? Você tá aqui num país e o cara em outro país tem uma ideia parecida com você. Bom, foi isso que aconteceu de uma forma, foi isso que aconteceu com Alfred Russel Wallace. Aí o Wallace até fala assim: "What? Que? Como assim? Alguém chega a ideia que eu, mesma ideia que eu?" Pois é, Wallace, o Alfred Russel Wallace, para os íntimos Wallace, é um naturalista britânico que chegou às mesmas conclusões que Darwin sobre a seleção natural. Wallace publicou um livro em 1858, ou seja, antes de Darwin, né? Darwin era 59. Ele defendia uma ideia parecida com seleção natural. Ele apresentava até suas teorias e uma reunião científica em Londres. Mas o que fez Darwin ser conhecido como prioritário, né? A prioridade de Darwin foi o fato dele contribuir com a ideia de seleção natural. Isso é um primeiro, né, ter mais contribuições para isso. Mas o Wallace não foi deixado de lado, não. O Wallace foi o primeiro a propor a distribuição geográfica das espécies. E aí ele é considerado como o pai da biogeografia, que é bio, que vem de vida, e geografia, que vem de território, né, na Terra, distribuição na Terra. E aí ele traz essas bases para a gente compreender a vida. Uma atividade complementar, macaco em frente ao homem, você já pensa, evolução, polêmica vindo aí. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura O Homem Descende do Macaco, na página 45. Em seguida você vai responder com a sua opinião e a dos seus familiares a pergunta: o ser humano realmente descende do macaco? E aí você vai colocar a justificativa para isso, né? O que é esse ancestral comum que aparece? Não vou dar spoiler, faça a leitura na página 45. Bom, falaremos agora de alguns tipos de adaptação
dos seres vivos e já vamos encerrar, tá bom, gente? Espero que vocês saiam dessa aula expert em evolução, prontos para debater. Bom, a seleção natural age o tempo todo nos seres vivos. E aí dentro das populações os seres vivos apresentam realmente essas variações que pode conferir a eles vantagens ou desvantagens. Claro, nem sempre é bom, né? A um determinado ambiente. E aí, de acordo com o tempo, sobrevivem os indivíduos adaptados. Esses indivíduos adaptados às condições do ambiente são selecionados. Então, por exemplo, o urso polar. Por que ele foi selecionado pelo ambiente? Porque ele tem uma pelagem parecida com a branco da neve. Não só isso, ele tem uma camada de gordura que ajuda na temperatura do corpo, mantém a temperatura do corpo, né? Então ele tem o pelo também, que ajuda a manter a temperatura. E aí ele é um predador também, né? Tem todas essas questões envolvidas na sobrevivência dos ursos. Bom, na luta pela sobrevivência, é muito importante tanto a defesa contra predadores, quanto a obtenção do próprio alimento. Beleza? Então, nem sempre é só camuflar, mas sim como atacar. Falando de camuflagem, o que é camuflagem? A camuflagem ela torna os animais muito parecidos com o ambiente onde eles vivem, na cor ou até mesmo o aspecto. E aí, dessa forma, eles conseguem se esconder de possíveis predadores e presas, né? Então, o leão amarelo consegue, meio amarelado, consegue esconder atrás do capim seco ou na terra meio amarelado da savana para atacar a presa dele. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês é um falcão atacando uma população de coelhinhos, né? Quem são os coelhinhos que vão ser atacados? Os brancos, né? Porque eles têm uma coloração diferente, não está tão próxima à cor da grama. E aí assim acontece a seleção natural, que com o passar do tempo, baseado na reprodução, quem sobreviverá mais serão os coelhinhos marrons. A evidência de que esses animais conseguem se camuflar são menos predados e vivem mais tempo, aumentando a sua chance de deixar mais descendentes. Essa é a explicação para esse fenômeno. Agora falaremos de mimetismo. Mimetismo vem do latim mimere, imitar, está na página 47. O organismo que apresenta essas características, ele deixa ele parecido com outro indivíduo, não com o ambiente. Então aí está a diferença entre camuflagem e mimetismo. Bom, a sua imitação pode ser com relação à cor, à forma, ao comportamento e até ajuda a despistar predadores. Há diferentes tipos, né, de mimetismo, vocês podem observar aqui nas figuras. Que é um inofensivo imitar o perigoso, que é o caso das serpentes corais falsas, né? Ele imita a coral verdadeira, que é venenosa. Também tem aquelas que têm características que afugentam predadores, ou seja, deixam eles assustados, que é a aparência de borboletas, parecendo olhos de coruja, e até o gosto ruim, que os predadores já sabem que não é para comer aquele bicho. E é isso, gente. Encerramos a atividade para vocês no Google Formulários ou na atividade impressa. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.